Uma das principais funções do inquérito policial, ao meu ver, é a função filtro. Se você não sabe o que é a função filtro do inquérito policial, vem comigo que você vai aprender agora. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Meurer, eu sou delegado de polícia aqui no estado de Santa Catarina e eu vou produzir agora uma aula sobre a função filtro do inquérito policial. Acompanha comigo. Antes de adentrar especificamente no tema, eu preciso falar com vocês uma característica muito difundida e estudada, principalmente pela doutrina mais tradicional, que é a característica do inquérito policial ser preparatório. O que significa um inquérito policial ser preparatório? Bom, doutrinariamente, significa que o procedimento investigativo da polícia judiciária tem que ser direcionado ao titular da ação penal para que ele, convencido da existência de infração penal e de indícios de suficiência de autoria, promova a ação penal. O problema dessa característica é que ela dá a ideia de que o inquérito policial nasce somente para ser levado ao conhecimento do titular da ação penal, para que ele, observando prova da existência de uma infração penal e indícios suficientes de autoria, promova ou judicialize aquele procedimento, ou seja, leve ao conhecimento do judiciário, iniciando e deflagrando assim uma ação penal. O inquérito policial é muito mais do que isso, senhores. Ele tem que ser visto modernamente como um instrumento de salvaguarda de direitos, que inclusive tem por finalidade evitar a judicialização de fatos que não configurem infrações penais, ou levar a juízo uma apuração em que ficou demonstrado que o fulano de tal inicialmente investigado ao cabo não cometeu aquele ilícito, ou mesmo que aquela infração penal que parecia de início existir se comprove no final do inquérito ainda que não houve. Então é um instrumento de salvaguarda de direitos. Por isso eu vou dar um conceito bem interessante para vocês do qual que é a função filtro, do que é a função filtro. Acompanhem comigo. Trata-se de uma função preservadora de direitos do suspeito, através da qual o Estado investigador produz elementos que impedem a judicialização de fatos em que não se tenha comprovada a existência da infração penal ou indícios razoáveis de sua autoria, possibilitando o arquivamento do caderno e evitando imputações infundadas. Percebam, senhores, então, que para haver uma ação penal, primeiro tem que ser superado o inquérito policial, uma barreira. É uma leitura constitucional do inquérito policial, o que acaba caindo por terra a ideia inquisitiva, totalmente arbitrária, por trás desse conceito de inquisitorial do inquérito policial, transformando ele de um procedimento arcaico, como é muitas vezes citado, para um procedimento de garantias de direitos e fundamentais da pessoa. Leitura que inclusive se adequa ao princípio da presunção de inocência previsto na nossa Constituição. Temos então que o inquérito policial tem por finalidade provar pré-processualmente uma verdade. Ou seja, o que busca o inquérito policial? Busca uma verdade pré-processual, certo? Então nós temos uma nova visão, uma nova roupagem dada ao inquérito policial. Isso influencia muito na vida das pessoas, no cotidiano. Principalmente se nós formos lá para a criminologia, na teoria do labeling approach, ou etiquetamento. Pessoas que são denunciadas e respondem a ações penais acabam recebendo um rótulo, uma roupagem, uma etiqueta de criminosos, mesmo que não tenham uma sentença penal condenatória. E muitas vezes, mesmo uma sentença absolutória, não tem o condão de retirar aquela etiqueta da pessoa, porque ela já recebeu durante todo o processo essa pecha, essa qualidade negativa de denunciado, que está sendo processado. Vamos trazer muito claramente, o que é muito no Brasil, atualmente existem muitos, crimes contra a administração pública. Às vezes o político nem cometeu uma infração penal, mas está respondendo a um processo, no final ele vai ser absolvido. Esse político dificilmente vai conseguir ter o seu status quo restabelecido com uma sentença penal absolutória. E nós vamos mais longe nisso. Eu diria que esse etiquetamento existe até mesmo na investigação policial.
dentro do próprio inquérito policial, a situação de investigado já gera esse etiquetamento. E por isso nós vamos tratar agora de um tema bem moderno e bem coerente com o que nós estamos tratando aqui, que é o filtro do filtro, ou filtro ao quadrado, como chamou o nosso querido professor Henrique Hoffmann em um artigo que publicou sobre a nossa VPI. Então, o que seria esse filtro do filtro, o filtro quadrado? Nada mais é do que uma apuração preliminar que visa apontar a existência de informações mínimas de que um crime de fato aconteceu. Vou exemplificar. Todo mundo sabe, e é bem conhecido, que não é possível instaurar inquérito policial baseando-se unicamente em informações trazidas por uma denúncia apócrifa, ou seja, uma denúncia anônima. Como é então que o delegado de polícia consegue dar andamento numa denúncia apócrifa? Porque muitas vezes é um instrumento democrático que leva a autoridade policial ao conhecimento de uma infração penal por aquele que teme se mostrar que teme represálias caso ele se mostre com aquela denúncia. Então, para esse tipo de situação, evitando a gente instaurar de pronto, até porque não pode, uma investigação formal, a gente tem o filtro do filtro, ou filtro ao quadrado, como bem nominou o professor Henrique Hoffmann, que é a nossa VPI, prevista no artigo 5º do Código de Processo Penal. Artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar um inquérito. E esse tema é tão importante que recentemente o nosso Congresso Nacional, ao editar a nova lei de abuso de autoridade, previu como crime a conduta de instaurar ou requisitar a instauração de inquérito policial quando não existam indícios mínimos da prática de uma infração penal, de um ilícito funcional ou de uma infração administrativa. Ou seja, nunca antes o filtro do filtro se mostrou tão imprescindível para a atividade policial, principalmente e enaltecendo a sua função garantidora de direitos do investigado. E aqui é um ponto que eu vou colocar uma parte, que é sobre a necessidade dos delegados de polícia terem mais garantias e maior autonomia perante eventuais requisições de instauração de inquérito policial nessas situações. Nós, muitas vezes, nos deparamos com requisições lastreadas, inclusive em denúncias apócrifas, e, infelizmente, requisição tem conotação de ordem, só que nós, atentos, a jurisprudência, atento a essa situação, acabamos não comunicando a não instauração e as razões da não instauração ao titular, ao órgão requisitante, explicando o porquê vamos exercer a VPI antes da instauração formal da investigação. Mas, reitero, isso seria necessário uma regulamentação maior e uma maior garantia aos delegados de polícia com uma maior autonomia nesse sentido. E já encerrando, essa função filtro, tanto o filtro quanto o filtro do filtro, tornam um investigado um verdadeiro sujeito de direitos perante o Estado investigador e enaltece ainda mais a função de polícia judiciária, porque nos torna ainda mais os delegados de polícia, os titulares das investigações, os garantidores de direito, os primeiros juízes da causa, como bem disse o ministro do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu vou fazer uma parte para indicar a vocês de onde vieram os dados colhidos para a elaboração deste vídeo. Tá? Primordialmente são artigos dos nossos queridos professores Francisco Sanini Neto, Rochester Marreiros e Henrique Hoffmann. Eu recomendo para os operadores do direito, principalmente os delegados de polícia, e quem vai prestar concurso para delegado de polícia tem que ter os artigos desses caríssimos delegados de polícia na ponta da língua. Então eu recomendo, vou deixar aqui na descrição do vídeo os artigos aos quais eu me baseei para elaborar esse vídeo aqui e recomendo a leitura para aprofundar no tema, certo, pessoal? Então, encerro aqui, espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, por favor, deixem aí o seu like, inscrevam-se no canal, sugiram novos temas ou melhoramentos até nas nossas explicações. Ficaremos felizes em adequar e apresentar conteúdo de maior qualidade para vocês sempre.